Então, parâmetros antropométricos. Nessa aula de hoje, nós teremos uma série de marcadores antropométricos que são importantes na avaliação da distribuição da gordura corporal, parâmetros antropométricos de fácil medida, interpretação e de baixo custo para avaliação física. A gente inicia pela relação cintura e quadril. Então, a relação cintura e quadril ela é importante nesse sentido. Se vocês podem medir cintura e quadril, então assim façam e utilize a chamada RCQ, relação cintura e quadril, como um parâmetro antropométrico importante de interpretação de possíveis riscos à saúde, considerando esse tipo de preditor. Dependendo da corrente teórica, é possível que vocês possam ler a relação cintura e quadril com outras nomenclaturas, inclusive com outras siglas. Não vai mudar em nada o pressuposto teórico da relação dessa medida da cintura com a medida do quadril, sabendo que a medida da cintura, nessa razão, ela representa a gordura que está acima da linha da cintura e a medida do quadril, a região baixa. Então, essa relação ela predispõe a esse raciocínio. Por exemplo, há autores que chamam de índice cintura-quadril. Então, relação cintura-quadril, índice cintura-quadril, proporção da circunferência da cintura ou do quadril, chamada PCCQ. Então, eu trago essas informações a título de conhecimento, porque vocês podem ler por outras terminologias, mas não vai mudar em nada essa interpretação desse parâmetro antropométrico, ok? Então, a relação cintura e quadril, de maneira simples, ela é essa razão que indica a distribuição da gordura no tronco, né, que reflete essa deposição, mas em um padrão anatômico considerado para as pessoas de sexo masculino, em relação a esse padrão periférico de distribuição de gordura, que anatomicamente está mais relacionado ao sexo feminino. A relação cintura e quadril, eu considero ela um preditor antropométrico completo, porque ela, na sua fórmula, que é simples, é uma razão simples, é uma proporção de uma medida perimétrica da cintura em razão de uma medida do quadril. Como eu estava falando, essa relação da cintura e quadril, eu julgo ela ser um marcador importante para complementar aquela cintura isolada, porque, de uma maneira simples, ela envolve aquela gordura que está na parte superior dividida pelaquela gordura que está na parte baixa, né, na parte inferior. Então, ela acaba agregando, considerando que a gordura que está na parte de baixo, ou seja, no quadril, ela vai estar relacionada com outros tipos de doenças, que não apenas as doenças cardiovasculares e diabetes. Quando vocês podem medir, e na maioria das vezes a gente pode medir circunferência de cintura e de quadril, eu estou falando de preditores de risco cardiometabólico. Então, medidas da cintura, medida do quadril, medida do abdômen, essas medidas, elas dão uma resposta muito importante para o avaliador físico. Busquem sempre mensurar segmentos corporais que sejam úteis para uma interpretação na saúde. Essa tabela ela é um exemplo simples, onde nós temos o perímetro da cintura e do quadril mensurados. Então, essa razão simples, na parte de cima, a medida da cintura, dividida pela parte de baixo, que vai conter a medida do quadril, as medidas em centímetros. Isso vai gerar um score. Esse score nós devemos arredondar. Normalmente, a gente utiliza, depois da vírgula, 2 casas decimais, tá? A gente faz esse arredondamento. Nesse exemplo, 89,5 de cintura, quando dividido por 99 centímetros de quadril, nós temos aí 0,90. Isso aí tem uma interpretação que o avaliador físico ou aquela pessoa que está atuando com avaliação física, ela deve levar a seu avaliado. Primeiro, considerar a divisão biológica. Então, a gente entende que existe anatomicamente características que são inerentes ao sexo masculino e outras ao feminino. Então, essa tabela de referência ela é importante
porque nós vamos utilizar um ponto de corte para a relação cintura e quadril que considera essa diferença sexual e também as faixas etárias. Então, abaixo de 20 anos e acima de 60 anos de idade, eu não indico que vocês utilizem essa tabela. Essa tabela, ela desenvolve um raciocínio que vai fazer a interpretação da relação cintura e quadril e do seu resultado a partir de idades entre 20 e 69 anos de idade. Essa tabela foi validada em um estudo populacional com pessoas de ambos os sexos, de 20 até 69 anos. Então, nós temos algumas graduações que vai do baixo, ou seja, um risco baixo, até um risco muito alto, lembrando que o risco moderado ele também deve ser refletido pelo avaliador. Pessoas que têm uma relação cintura e quadril enquadradas em um risco moderado, elas devem entender que elas podem estar próximo de diminuir esse risco ou de aumentar. Então, o trabalho do profissional da educação física é sempre no sentido de mostrar uma tabela e interpretar uma classificação pensando só no risco potencial, mas pensando de maneira geral. Então, alguém que está no risco muito alto, o trabalho do avaliador vai ser desenvolver uma compreensão no avaliado para se afastar do risco muito alto e se classificar o quanto antes possível no risco baixo. Então, a gente vai lidando com essas informações, fazendo com que eles entendam que essas graduações elas vão ser desenvolvidas a partir de hábitos saudáveis, incluindo a prática do exercício físico. Então, a gente vai tentar diminuir risco muito alto para risco alto, depois de alto para moderado, até chegar no risco baixo. O propósito maior é que as pessoas estejam o mais próximo possível do risco baixo. Esse risco baixo, no exemplo que eu estou propondo, um exemplo de alguém de 60 anos de idade, essa pessoa que na sua relação cintura e quadril apresentou 0,90, ela está considerando que é essa faixa etária de 60 a 69 anos, então a gente considera que um homem de 60 a 69 anos de idade que apresentar uma relação cintura e quadril de 0,90, ele vai estar classificado com um risco baixo. Excelente, então vamos tentar manter sempre esse nível baixo nessa relação para esse exemplo hipotético da razão da cintura pelo quadril. Se nós fôssemos agora em uma pessoa ainda do sexo masculino, se a gente pegasse alguém mais jovem, então esse 0,90, a interpretação já seria outra. Então, alguém de 25 anos de idade, ele está entre 20 e 29 anos, ou seja, vocês estão percebendo a primeira coluna referente à idade, entre 20 e 29 anos, uma pessoa de 25 anos estaria com um RCQ de 0,90 enquadrado com um risco alto. Então, certamente, essa relação cintura e quadril dessa pessoa de 25 anos reflete que a distribuição da gordura ela está muito localizada nessa região aí, tronco femoral. Então, vocês percebem a importância de considerar a faixa etária e também, nesse caso, sexo masculino ou feminino. Então, eu vou trazer dois exemplos mais claros para que não fique dúvidas. Então, outro exemplo. Então, nós temos uma pessoa que procurou o serviço de avaliação física, é um homem de 50 anos de idade. Quando medidas variáveis circunferenciais, vocês, enquanto avaliadores, se preocuparam em separar essas medidas de cintura e quadril, fazer esse cálculo simples para tentar identificar algum risco nessa relação com problemas de saúde para esse homem de 50 anos. Então, quando vocês fazem a relação cintura e quadril, 90 dividido por 91, nós vamos encontrar de forma arredondada 0,98, e aí vocês irão para uma tabela de classificação. Se vocês não tiverem uma tabela de referência, vocês apenas com o resultado da relação cintura e quadril, isso não significa nada. O que é que significa 0,98 para o avaliador físico e para o avaliado, se isso não tiver uma interpretação? Então, a interpretação é essa, é quando vocês vão para uma tabela, nesse caso, uma tabela
com valores referenciais para a relação cintura e quadril entre homens e mulheres. Então, a gente vai, nesse exemplo, a gente vai na tabela, vocês irão identificar, na coluna da idade, vocês irão identificar a faixa etária, ou seja, né, alguém de 50 anos vai estar entre 50 e 59 anos, e o 0,90 vai representar para essa pessoa, nesse exemplo, uma classificação de risco alto. Ou seja, 0,98 está entre 0,96 e 1,02. Então, para essa pessoa, em um plano de avaliação física, né, no laudo, vocês devem, na interpretação, levantar que existe um risco alto entre essa relação cintura e quadril. Esse risco deve ser confirmado com outros parâmetros antropométricos, ou seja, é possível que vocês já saibam o índice de massa corporal desse avaliado, que vocês já tenham feito a interpretação da cintura isolada e que também é possível que vocês possam agregar a essa informação outras estimativas da composição corporal, como, por exemplo, vocês podem fazer a avaliação do percentual de gordura e, a partir do resultado do percentual de gordura, vocês podem cruzar os dados com essa relação cintura e quadril para poder confirmar ou não a gravidade desse risco. Agora, nós vamos para um segundo exemplo. Eu vou trazer o exemplo para o sexo feminino. Nós temos uma pessoa de 23 anos que procurou o avaliador físico. Esse avaliador, entre as circunferências que foram mensuradas, ele separou duas medidas que ele julgou importante: a circunferência da cintura, que mediu 71 centímetros, e a circunferência do quadril, que mediu 110 centímetros. Então, essa razão, cintura-quadril, estabeleceu um valor de 0,64. Se vocês não forem para uma tabela de RCQ, repito, vocês não terão informações úteis. Esse número 0,64 não representa nada para o avaliador, nem para o seu avaliado. Então, vocês precisam buscar um ponto de corte para que vocês, a partir desse resultado, possam fazer uma interpretação. Então, vamos para o exemplo do sexo feminino. Então, nesse caso, ela tem 23 anos. Então, nós vamos entre 20 e 29 anos, ela está nessa faixa etária. 0,64 representa um risco baixo, ou seja, 0,64 está abaixo do parâmetro de 0,71, que seria o corte mínimo para que a gente possa dizer que o avaliado está com risco moderado ou risco baixo. Se fosse 0,71, essa pessoa já estaria classificada com risco moderado. Mas abaixo de 0,71, ou seja, menor que 0,71, nós fazemos essa interpretação. Então, para esse exemplo, não seria uma preocupação a relação cintura e quadril, considerando que a medida da cintura ela se apresenta bem inferior em relação a um padrão de risco, significa que essa pessoa, nessa região de tronco, ela não tem, por essa medida, por essa avaliação, uma deposição maior de gordura corporal. Inclusive, eu coloquei até uma figura para que vocês possam, para que possa ficar mais fácil esse raciocínio. Vocês percebam a região de tronco, onde não há uma grande deposição de gordura corporal, logo isso acaba sendo confirmado por essa razão cintura-quadril. Essa é uma tabela clássica, tá? Bray e Gray. É uma tabela importante dentro da área da avaliação física, é um ponto de corte importante que vocês devem pegar como referência. Eu vou trazer um segundo parâmetro antropométrico que também é utilizado como um preditor de risco para problemas à saúde. Então, a gente tem a relação cintura-estatura, é um outro parâmetro fácil, onde vocês não precisarão de grandes custos, vocês utilizarão de duas medidas, então é uma razão de duas medidas simples, a relação da cintura, que já é conhecida na antropometria,
vocês já estão utilizando como parâmetros antropométricos preditores para riscos à saúde, vocês já utilizaram a medida isolada da cintura, vocês agregaram a medida da cintura à medida do quadril, ao estudar a relação cintura e quadril, e agora nós vamos ter uma outra estimativa, um outro indicador ou parâmetro antropométrico que nós vamos agregar à medida da cintura, que nesse caso vai ser a medida da estatura, tá? Então, por que a gente deve avaliar essa medida e essa relação cintura-estatura? Primeiro, essa medida ela deve ser utilizada, a primeira justificativa é que vocês devem utilizar como complementação de outros preditores antropométricos. Já é uma observação importante. Usar a relação cintura-estatura de forma isolada já não parece ser prudente. Então, é um preditor que pode ser utilizado em uma rotina de avaliação física como um marcador de risco, como complementação de outras informações. Ou seja, a interpretação da RCE, vamos chamar de RCE, a relação cintura-estatura, ela deve ser utilizada sempre com cautela e de maneira a complementar outros parâmetros antropométricos. Então, é uma análise simples. O ponto de corte, diferente da relação cintura e quadril, na verdade, esse ponto de corte é uma classificação que vai ter um raciocínio ainda mais fácil. Vocês poderão utilizar essa relação para ambos os sexos, e nós temos uma única medida de risco, que é chamado, por alguns autores, de limiar de risco. Então, a relação cintura-estatura, ela traz como informação o chamado limiar de risco. Ou seja, quando vocês medirem a circunferência da cintura e dividir esse valor pela medida da estatura, e nesse caso aí vocês deverão fazer essa razão e utilizar como unidade de medida centímetros, ou seja, vocês devem utilizar a medida da estatura, equacionar nessa fórmula, nesse cálculo, acompanhando a unidade de medida da cintura, ou seja, centímetros. Então, o ponto de corte, o ponto de risco, o chamado limiar de risco, é 0,5. Ou seja, espera-se que essa relação cintura-estatura ela esteja sempre abaixo de valores de 0,5. Então, é um cálculo simples. Essa medida ela não é indicada para crianças abaixo de 6 anos de idade. Então, a partir dos 6 anos, vocês podem utilizar esse parâmetro antropométrico, buscando sempre dar um embasamento a essa tomada de decisão. Ou seja, por que avaliar RCE em crianças e adolescentes? Então, vocês vão buscar um referencial que possa justificar essa escolha, sabendo que ele é um parâmetro antropométrico que pode ser utilizado em ambos os sexos a partir dos 6 anos de idade. Então, eu vou dar um exemplo. Nesse exemplo, nós temos uma pessoa do sexo masculino, 45 anos, a medida da circunferência da cintura, 103, a medida da estatura, 1,67 m, a gente transforma para centímetro, porque essa divisão tem que ser feita na mesma unidade de medida, ok? Nessa relação da cintura e estatura, nós vamos ter 103 centímetros dividido por 167. Esse valor encontrado, de 0,61, nós vamos agora buscar aquele ponto de corte, que é o 0,5. Esse ponto de corte ele é único, independe de sexo e de faixa etária. Então, 0,61 nessa relação cintura-estatura, essa pessoa ela apresenta uma medida de cintura, que aqui está apontando nessa equação com a estatura, para um risco alto. Então, alguém com essas medidas aí, com essa relação de cintura e estatura, é alguém que está com risco bem alto, né? Porque 0,61 é maior que 0,5. Vocês lembram que eu falei que o limiar de risco é 0,5? Então, alguém que na razão cintura e estatura apresenta um valor de 0,61,
essa pessoa, por esse parâmetro antropométrico, ele apresenta um risco. A observação importante é que vocês possam levar para o avaliado, dentro do laudo e na interpretação de avaliador físico, vocês devem manter o avaliado sabendo que ele deve colocar como objetivos nessas medidas, nesse caso em especial, nesse preditor, que está mostrando que o valor encontrado é um valor bem acima do que se recomenda. Então, a medida da cintura, vocês podem fazer esse exercício com vocês. A medida da cintura, ela deve ser menor do que a metade da estatura, superando a metade da estatura. Então, de maneira geral, vocês podem fazer esse exercício em casa. Então, vocês façam a medida da cintura, peguem a estatura, né, a medida da altura de vocês, e façam esse exercício. Será que a medida da cintura está menor do que a metade da minha estatura? Então, isso deve ser presente. Se a cintura tiver maior que isso, vai predispor vocês a resultados nesses parâmetros antropométricos que nós estamos fazendo, resultados que não serão satisfatórios. Vamos para um segundo exemplo? Então, nós temos o exemplo no sexo feminino, uma pessoa de 30 anos de idade que mediu 90 centímetros de circunferência da cintura e tem uma estatura de 1,55 m, que nós vamos transformar para centímetros, 1,55 m, fazendo essa conversão, 155 centímetros. Então, a razão, cintura e estatura, divide 90 por 155, nós vamos encontrar um valor de 0,58. Então, qual seria a interpretação? Considerando que o limiar de risco é 0,5, então, vocês poderiam colocar no laudo dessa avaliada. A relação cintura-estatura apresenta um valor de 0,58, que está acima. Na verdade, se a gente arredondar, vai estar acima. Então, a interpretação ficou da seguinte forma. Considerando que a relação cintura-estatura foi 0,5, né, apresentou um valor dentro daquele limiar de risco, sendo que, possivelmente, ao esse valor ser aumentado, aumentará as chances de risco de uma série de eventos cardiovasculares, o próprio aumento da pressão arterial e outras alterações lipídicas, né, como, por exemplo, o aumento da glicemia ou da diabetes, ok? Então, é uma interpretação. A mesma coisa que eu falei para o sexo masculino, eu reforço para o sexo feminino. Então, é importante essa manutenção da medida da cintura sempre menor em relação à metade da estatura. Então, prestem atenção que é a metade da estatura, não é 90 centímetros menor que 1,55 m, não. A gente pega a estatura, né, a gente divide ela para poder saber a metade e aí a gente faz essa relação. Então, essa seria a forma de interpretar a relação cintura-estatura, ok? Agora, nós vamos para outra medida, a medida da circunferência do pescoço. É uma medida que, do ponto de vista dos estudos científicos, a gente entende que é uma medida ainda nova. Há algumas décadas, a gente já vem tendo informações a essa referência da medida do pescoço, lembrando que a medida do pescoço ela vai ser um preditor de excesso de peso, e o excesso de peso está associado a uma série de riscos a doenças, seja cardiovasculares ou metabólicas. Então, vocês percebem que é uma medida rápida, é uma medida simples, é um parâmetro que vocês podem fazer para poder obter o valor dessa medida. Então, vocês devem medir o pescoço abaixo da proeminência da laringe. Os homens, normalmente, a gente tem o chamado aqui pomo de Adão. Então, normalmente, a referência é essa, é abaixo dessa proeminência da laringe. Nas mulheres, a medida é no mesmo ponto, então vocês vão passar a fita antropométrica, vão fazer essa mensuração e nós temos algumas referências em relação à medida do pescoço. A circunferência do pescoço, muitas vezes utilizada a sigla CP, ela pode ser utilizada para triagem, né, em adultos de ambos os sexos, para essa avaliação e detecção de excesso de peso,
e é um marcador importante e que também está relacionado à adiposidade central, né? Ou seja, a gordura que está depositada em um padrão anatômico. Nesse caso, a gente já sabe, vocês já são conhecedores, a gordura padrão androide, onde a gente tem o tronco, aquele formato de maçã, onde aquela região ali, ela localiza a grande parte da gordura corporal que está ali concentrada. Então, a medida do pescoço, vocês podem buscar as referências para fazer essa avaliação. Eu vou apresentar essa referência que a gente tem extraído desses autores que estão sendo citados. Então, em homens, recomenda-se que essa medida seja inferior a 37 centímetros. Se vocês tiverem aí uma fitinha, é só fazer a medida e já confere se vocês estão com valores, no caso dos homens, sexo masculino, inferior a 37, e as mulheres, é interessante que elas tenham medidas inferior a 34 centímetros. Então, conforme esses valores eles irão sendo aumentados, significa que nós podemos identificar em medidas ampliadas acima de 37 e 34 centímetros em homens e mulheres, respectivamente, valores que estejam associados ao excesso de peso e a uma má distribuição da gordura corporal. Lembrando que nesse ponto de corte, né, nesse padrão de referência, valores que são iguais ou superiores a 39,5 nos homens e a 36,5 nas mulheres já caracterizam uma presença instalada de obesidade. Então, homens e mulheres que apresentem, respectivamente, valores superiores ou iguais a 39,5 centímetros ou 36,5 centímetros na circunferência da cintura, serão valores que estarão sinalizando para a presença de obesidade. É um preditor ainda pouco utilizado na avaliação física, mas é um marcador antropométrico que pode ser útil e que pode ser utilizado em uma avaliação física. É possível que, quando vocês forem pesquisar, outros autores tragam outros valores abaixo ou acima, que representem risco ou uma condição saudável, ok? Importante é que vocês, uma vez que definido o ponto de corte ou o padrão de referência para comparação desse marcador da circunferência do pescoço, vocês podem utilizá-los sempre na reavaliação. Qualquer parâmetro, quando vocês tomarem a decisão de utilizar tabelas de classificação específicas para interpretar esses valores encontrados nos indicadores antropométricos, vocês devem sempre utilizar os mesmos padrões na reavaliação. É um outro princípio importante da avaliação física. Nós vamos falar muito sobre isso. Usar sempre os mesmos instrumentos, a mesma rotina, os mesmos padrões, só marcando, destacando nessa tabela que valores acima e iguais a 37 centímetros e acima ou iguais que 34 centímetros em homens e mulheres, respectivamente, são valores que estão ali em um limiar que cabe mais investigações para que vocês possam confirmar que essa pessoa está chegando já nesse nível aí classificado de obesidade ou, de fato, pode ser um viés de informação. O último parâmetro para que a gente possa finalizar essa parte. Uma vez que a gente já está desenvolvendo o estudo com medidas antropométricas, vocês já possuem como avaliadores físicos medidas de circunferências diversas. Então, agora eu vou trazer para vocês, na impossibilidade de uma avaliação da composição corporal, que vocês utilizem um instrumento mais adequado para a estimativa do percentual de gordura, então eu vou trazer o índice de adiposidade corporal. O IAC é uma medida relativa, a unidade ela é dada em porcentagem, então o índice de adiposidade corporal, onde vocês irão dividir a circunferência do quadril pela estatura multiplicado pela raiz da estatura,
E aí nós temos aí uma constante que vai entrar nessa fórmula, que é o menos 18. Então, esse menos 18 é uma constante. Então, de posse da circunferência do quadril e da medida da estatura, poderemos fazer uma estimativa do percentual de gordura do meu avaliado sem o uso de um método, por exemplo, de dobras cutâneas ou um outro tipo de método que possa ser utilizado na estimativa da gordura corporal. Então, para que vocês compreendam, o IAC ele só deve ser utilizado na impossibilidade que vocês tenham de fazer uma estimativa do percentual de gordura do aluno ou do avaliado, quando vocês não têm uma outra forma de realizar. Então, através dessas duas medidas antropométricas, vocês podem fazer uma estimativa desse índice aí de adiposidade corporal. Então, Pereira Júnior, em 2022, ele traz informações bem atualizadas sobre o IAC. Para ele, o índice de adiposidade corporal é capaz de estimar o percentual de gordura. É uma equação simples, onde só vai envolver duas medidas, circunferência do quadril e a medida da estatura. O índice de adiposidade corporal, o que dá um embasamento na sua utilização é que ele, em estudos de validação, no estudo principal de validação, é um estudo que eu vou mostrar algumas características. Então, o Richard Bergman, ele, juntamente com seu laboratório e seus colaboradores, eles desenvolveram esse preditor de adiposidade corporal. Eles incluíram no estudo mais de 1.700 pessoas de ambos os sexos. As características étnicas eram México-americanos, ok? Então, essas são as características étnicas que validou esse protocolo. E nesse estudo, ele incluiu sexo, idade, estatura e massa corporal, tá? Além da circunferência do quadril. E dessas medidas antropométricas, as que mais demonstraram associação com o método de estimativa de gordura corporal por um método mais acurado, e aí, nesse estudo de validação, o Bergman, ele correlacionou o índice de adiposidade corporal, através dessas medidas antropométricas, com o método de DEXA, ou seja, com o método padrão ouro, para que ele pudesse validar essa equação e que nós pudéssemos utilizar como mais uma possibilidade, né, na estimativa da gordura corporal. Então, esse estudo encontrou uma correlação alta, por isso que o índice de adiposidade corporal ele se apresenta como mais uma possibilidade que o avaliador físico pode incluir na sua rotina de avaliação, na ausência de equipamentos ou métodos que sejam mais adequados para a estimativa da porcentagem de gordura. Uma observação importante. Percebam que a validação desse preditor de gordura corporal, as pessoas que participaram da validação são pessoas com essas características, méxico-americanos. Então, percebam que a gente precisa guardar as proporções étnicas na hora da interpretação desse parâmetro antropométrico. Luciano, significa que eu não devo usar porque a validação é para uma população diferente do ponto de vista étnico da população brasileira? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que há essa reflexão e, na hora da tomada de decisão, se vocês não tiverem um outro preditor que tenha sido validado com uma população específica, as características étnicas da população brasileira, aí vocês podem utilizar assim como referência, mas sempre com cautela. Essa é a grande observação que eu coloco para vocês. Então, o cálculo em si é muito simples. Então, eu vou dar um exemplo. Uma mulher de 40 anos de idade, ela buscou um serviço de avaliação física e teve essas medidas mensuradas, a estatura, 1,57 m, e a circunferência do quadril, 78 centímetros. Então, a fórmula do índice de adiposidade corporal, a circunferência do quadril, dividido pelo resultado da estatura, que é multiplicada
pela raiz da estatura. E depois a gente vai fazer uma subtração, que é uma constante. Então, para que vocês entendam a facilidade nessa estimativa, guardadas as proporções do que eu falei em relação às características da validação desse parâmetro antropométrico. Então, para esse exemplo que eu trouxe, nós temos uma circunferência do quadril de 78 centímetros, né? Nós vamos dividir, vamos fazer 1,57 m, que vai multiplicar pela raiz da estatura. Então, nós vamos ter, na parte de baixo, 1,57 m multiplicado por 1,25, que é o resultado da raiz da altura, da raiz da estatura. Então, nós vamos ter 78 centímetros de quadril dividido por 1,96 menos 18, que é a constante da fórmula. Então, o percentual de gordura estimado para essa mulher, são dados hipotéticos e arredondados, nós temos, nessa divisão, nós temos como resultado 39,8, que subtrai de 18, que vai dar 21,8%. Esse valor, a interpretação é 21,8% de percentual de gordura. Um detalhe importante, esse valor, essa estimativa da gordura corporal relativa, ela não vai ser comparada com aquelas tabelas de classificação do percentual de gordura que é realizado por outros métodos. A interpretação deve ser feita com tabela específica. Então, o estudo do Bergman, além de propor o índice de adiposidade corporal, além da fórmula dessa equação preditiva, ele apresenta a interpretação a partir de uma tabela específica. Então, para esse caso hipotético, para essa mulher, o percentual de gordura de 21,8%, vocês vão perceber na tabela, onde nós temos a classificação entre 21 a 32, como nível de adiposidade corporal normal. Então, para esse exemplo, esse caso, para essas informações de circunferência do quadril e de estatura, essa pessoa ela se enquadra em um percentual de gordura adequado. Se fosse acima de 32, ou seja, 33 até 38, nós teríamos uma classificação de sobrepeso e acima de 38, uma classificação de obesidade. No caso dos homens, a normalidade se dá entre valores de percentual de gordura estimados entre 8 a 20, valores de sobrepeso entre 21 a 25, e acima de 25 nós teríamos valores classificados como obesidade. Mais uma vez, repito, não utilizem esse parâmetro antropométrico, ou seja, o índice de adiposidade corporal, não utilizem ele, os valores encontrados com tabelas de porcentagem de gordura que não seja essa que o Bergman propõe. Ok? Então, vocês podem também fazer em casa, exercitar essa fórmula, é simples, e apenas com a circunferência do quadril e a medida da estatura, vocês podem ter um valor, e aí esse valor pode ser interpretado com essa tabela proposta pelo Bergman.